Oi, minha gente, espero que todos estejam bem. E esse é o canal Nutri Estudando até passar, porque aqui a gente não desiste nunca. E vou contar uma coisa para vocês. Como foi que eu reagi à minha reprovação em alguns concursos até a minha aprovação, que foi recentemente, Passei na prefeitura do Recife, mas antes eu reprovei um pouquinho, Eu vi até um vídeo no YouTube que a média tipo, de prova, você fazer 23 provas até você passar. Graças a Deus eu fiz acho que umas 5. Não cheguei ao 23, Pelo menos isso. Mas assim, na primeira vez que eu estudei bastante para uma prova de concurso, e eu achava, que eu ia passar. E eu fui, estudei. O tempo que eu tive, eu estudei. E eu fiz a prova, muito difícil. Aí eu, nossa, não era aquilo que eu imaginei. E eu reprovei e fiquei tão triste que eu não queria mais estudar para concurso. E eu, caramba, isso não é pra mim não. Passa esse tempo, surgiu outra prova, aí eu fiz, estudei e não passei. E repeti isso algumas vezes, Eu estudava e não passava, estudava e não passava. E nessa vez que eu passei em quarto lugar na Prefeitura do Recife e no terceiro lugar na prova da UFPF. Fui homologada nessa e no da Prefeitura do Recife, que dentro das vagas. E para esses dois concursos, que um era em fevereiro e o outro era em abril. Desculpe, gente, porque tá lançando aqui, tem um bocado de cachorro aqui minha rua é bem barulhenta, não tem como eu gravar vídeos mais silenciosos. Realmente me desculpem. Mas foi o seguinte, eu fui estudando, Então eu tinha um edital enorme para estudar da Prefeitura do Recife e eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir completar esse edital. E eu estudava e não tinha muito assim noção do que eu estava fazendo. Mas eu estudei. Eu aproveitei um tempo da pausa do mestrado, que foi de dezembro até fevereiro, E eu, como é que eu estudava? Eu pegava questões da banca que foi até a FGV, que fez, e fazia questões dessa prova, via mais ou menos como era o método que ela, tipo assim, as questões dela, tipo, o que mais cobrava, o que era mais cobrado nessas provas, e fui fazendo várias questões da banca FGV, fui entendendo como ela cobrava os assuntos e estudei bastante mesmo aquilo que ela mais cobrava. Nossa, gente, quando eu fui fazer a prova de 50, eu acertei 37. Porque o que eu não acertei é porque realmente eu não sabia mesmo, porque tipo, eu nunca vi na minha vida. E assim foi maravilhoso, que quando eu tava fazendo a prova, nossa, isso é muito fácil, isso é muito fácil. Porque eu tava já muito familiarizada com os estudos das questões. Porque eu colocava em prática aquilo que eu estudava com as questões da FGV. Então, quando eu fui pra prova, parecia que eu tava fazendo em casa a prova. Então, foi bem legal essa parte, E eu tive um ótimo rendimento. Realmente fiquei muito feliz. E fui, E fiz. Da UFPE, que eu fiquei em terceiro lugar, a prova foi muito difícil. Minha gente, não tem uma pessoa que disse que essa prova foi fácil. Foi muito difícil. Meu Deus, eu nunca. Parecia o Enem. O Enem de nutrição era a prova da UFPE. Pode procurar na internet, que a prova foi muito difícil. E a gente teve 22 páginas, pra você ter uma ideia da quantidade de texto que tinha nessa prova. E nessa prova de 60, eu acertei quando? De 47 de 60 de nutrição, que tinha 20 de português. Então, assim, eu tive um ótimo rendimento, essa prova foi muito difícil, até quando eu fiquei em terceiro lugar, E por um ponto da segunda. A outra, a primeiro lugar, saiu disparado, 78 pontos. Mas aí, o que acontece? Já para essa prova da UFPE, eu fui vendo também questões anteriores, porque eu já, tipo, o edital tem todos os assuntos de nutrição. É o curso todo, eu costumo dizer. O edital de nutrição é o curso todo, eles nem amenizam, Mas não cai tudo aquilo. Então, eu vi mais ou menos, vi o que ia trabalhar, também isso é importante, ver o que vai se trabalhar. Lá está mais ou menos para o ano. Então, o que eu fiz? Então, vai cair mais questões de UAM. Me dediquei mais a essa área, foi questões realmente o tema que mais caiu. Então, a minha preparação foi a seguinte: responder questões da banca, que estava ali para fazer lá o certame. E segundo, sempre estar atento ao quê? Aos detalhes, onde é que vai ser trabalhado. Por exemplo, a Prefeitura do Recife tem a parte de direitos humanos. E lá dizia que era para pessoa assim, trabalhar com moradores de rua, visitar,
também tinha para trabalhar com criança, tanto que caiu o PNAE. Então, na prova, tem o edital, tinha muitas coisas, mas na prova caiu mais Estatuto da Criança, tenta lá com o Corpo da Criança, porque era essa área que o concurso ia adentrar, tipo, você trabalhar nessa área. Então, ele pediu mais nessa área. Então, até a parte do edital, onde você vai trabalhar, se você for aprovado, é importante para você ali saber o que você mais vai focar no edital. Porque assim, edital é muito abrangente e nem cai tudo, minha gente. Nem cai tudo, a revolta, fechei edital, vou passar, não. Concurso, eu aprendi o seguinte, não é quem estuda mais, é quem acerta mais questões. E o seguinte, eu tive também a questão do tempo de preparo. Não precisa ter o dia todo, porque quando eu tinha o dia todo, eu procrastinava, ficava super mal, não aguentava estudar muito. Mas quando eu focava, hoje estava só de manhã, hoje estava só à tarde, tipo 2 a 3 horas por dia, era o suficiente para eu ter uma boa qualidade de estudo e, tipo, entender a matéria. Que não adianta você estudar 5, 6 horas, nossa, eu estudei, tem gente que fala assim, nossa, eu estudei de 5 a 6 horas, nossa, meu filho se achando, mas não passa. Não adianta estudar muitas horas, você não vai reter. Não adianta, você tem que realmente estudar para passar, estudar para citar mais questões. Você tem que ir para um concurso fazendo o quê? Vou para acertar mais questões. Eu fui assim e eu tive uma boa pontuação nos dois. Porque quando a gente é para passar, a gente pode colocar muita perspectiva na prova e quando a gente não tem aquele resultado, a gente fica triste pensando em desistir. Então essa realmente é a minha dica para vocês e como foi a minha experiência de não passar várias vezes e também de passar, né, 2 vezes. E é isso, minha gente, até mais.